Primeira leitura da Parashá de Tazria, e disse Hashem para Moshe, dizendo: fale para o povo de ser o seguinte: uma mulher que concebe e ela deu à luz a um menino, e ela vai estar impura 7 dias, como os dias de Nidá, o dia do seu ciclo, ela vai estar impura. E Shak Tazria, diz Rabbi Simlai, assim como o ser humano ele foi criado depois dos animais, das aves, dos animais silvestres, assim está escrito no Bereshit, na criação do mundo, a mesma coisa, a sua lei da impureza também fala, depois das leis de Kasher, dos animais, detalhe dos animais, vem também a lei do ser humano. Que Tazria, aqui vem ensinar que mesmo se a mulher deu à luz a um feto totalmente deformado, que ficou dissolvido e parece como um zera, como um sêmen, mesmo assim ela tem a impureza de lidar, a impureza de dar à luz, como se fosse uma criança comum. Como os dias da Nidá, que flui, ela vai estar impura, como a mesma ideia da Tumá de Nidá, existe também a Tumá de Leidá, do parto, do próprio parto traz essa impureza. Mesmo se, teoricamente, o ventre se abrisse sem sangue nenhum, já teria a impureza simplesmente pelo parto. A palavra devotar é a linguagem de algo que flui do corpo. Outra explicação vem de madve, de doença, porque a mulher, quando tem o sangue, quando tem o seu ciclo, não, é impossível ela não ter um pouco de dor na cabeça, os órgãos, etc. No 8º dia, vai fazer Brit Milá, da carne do prepúcio, tem que fazer Brit Milá na criança. E 33 dias ela vai ficar em dias de sangue puro, a gente vai explicar. Nesses dias todos ela não pode tocar no sagrado e nem entrar no Beit HaMikdash até completar esses dias da sua purificação. Teshev, literalmente, é sentar, aqui é no sentido de acabar, de ficar. Ela está nesse período desses dias que o sangue é puro, vamos entender. Por mais que ela está vendo o sangue, é chamado de puro. Hoje em dia as leis, tem outras leis um pouco diferentes. Aqui a gente está vendo como está a linguagem na Torá. Nos dias de Tahorá não tem mapik rei aqui, não tem um pontinho no rei da palavra Tahará, porque é o substantivo de pureza. Não é a pureza dela, e sim é pureza, Tahorá, que é a pureza em si. Que esses dias são dias de pureza. Agora, quando fala Yemei Tahorá, os seus dias de pureza, fala com mapik rei, porque está falando dos dias de pureza dela, como Tahará Shelah, os dias de pureza dela. Lotigar, daqui a gente vê a proibição para consumir, etc., como está explicado em Ibamot, que não tocar quer dizer não consumir. Bechol Kodesh, que quer dizer em todo tipo de sagrado, até a Trumá, que em geral é mais leniente, não pode ter contato. Por quê? Porque o caso aqui ela é considerado como uma Tvulat Yom cumprido. Como assim? Em geral, quando a pessoa tem uma impureza, que ela vai no mikve, ela durante aquele dia ainda está impura, quando passar a noite que completa a sua pureza. Mas aqui, por mais que ela fez no mikve depois de 7 dias, só é chamado o pôr do sol dela, só é chamado que terminou o dia depois do pôr do sol do dia 40, né? Somando 33 mais 7, que aí no outro dia, no dia 41, ela vai trazer o korban de pureza. Então, só é chamado de que acabou o dia na pôr do sol do 40. Então, por isso que nesse período todo ela não vai poder comer nem trumar. E se ela deu à luz a uma menina, então ela vai estar 2 semanas de impureza, como a impureza de Nidá, ou seja, 2 semanas pelo nascimento e mais 66 dias que o sangue que ela vê vai ser puro, como já expliquei. Hoje em dia as leis são um pouco diferentes de como está escrito aqui. E quando completar os dias da sua pureza, tanto para um filho ou para uma filha, ela tem que trazer um korban, um carneirinho, um cordeiro de 1 ano para korban de olá e um filhote de pomba ou rola para hatat. Ele peta, realmente isso tem que trazer para a porta, para o Orlomoed, para o Cohen, e o Cohen vai sacrificar para Hashem, vai perdoar ela vai ficar pura da sua origem, do seu sangue. Esta é a lei da Yoled, da mulher que deu à luz, tanto para um homem, tanto para uma menina. Veikrivô, vai sacrificá-lo. Daqui vem te ensinar que o que impede dela comer os korbanot, kodashim, é só um dos dois. E qual é? É o korban hatat. Como a gente vai falar, ele vai perdoar sobre ela e vai estar pura. Ou seja, aquele korban que vem perdoar, a pureza dela poder ter acesso aos korbanot é daquele korban. Então o outro korban também é obrigação, mas a partir que fez o hatat, ela já pode comer os korbanot. Vetahará, ela vai ficar pura, daqui a gente vê que até lá ela tem a lei de impureza. Se ela não consegue pagar, a sua mão não encontra, se ela não tem o suficiente para pagar um cordeiro, então ela vai pegar 2 rolas ou 2 filhotes de pomba, um como olá e um como hatat, e o Cohen vai perdoar sobre ela e ela vai estar pura. Um como olá como hatat, na prática a gente faz o hatat primeiro, a Torá antecipou o estudo do olá antes, mas na hora de sacrificar o hatat é antes, como a gente estudou na Gemara de Zevachim. Então,
Por que falou olá primeiro? Porque olá é mais importante no sentido que ela é queimada totalmente para Deus. Mas na prática se faz o sacrifício de Hatat primeiro. Disse Hashem para Moshe e para Aaron para dizer para o povo, um homem, Adam, que vai ter na pele do seu corpo um seet ou sapachat ou baheret, são tipos de manchas de lepra, e se na pele vai ter um nega, uma mancha de tzará, de lepra, ele vai ser levado para Aaron Cohen ou para um dos seus filhos, para os Kohanim. Seet e sapachat são nomes e são todas brancas, uma mais branca que a outra. Existe baheret e seet, existe a ramificação da baheret, a ramificação do seet. São tons de branco, um mais branco que o outro. Baheret, a palavra é como se fosse uma mancha, como a gente fala Bahir Uba Shechakim, uma nuvem num céu azul, ela aparece como se fosse uma mancha ali branca no meio de um céu azul. Tem que levar para o Aharon, isso aqui é um decreto da Torá que a impureza de lepra e a purificação, todo o processo é um Cohen. Pode ser que tenha um sábio que saiba todas as leis, só o Cohen pode ir lá e falar, está impuro, está puro, tem que confinar. E o Cohen vai ver a mancha na pele da carne, na pele da pessoa, e se por acaso tiver cabelos que transformaram-se em branco e a aparência da mancha está mais profunda do que a carne, já vamos entender isso, do que a pele, isso configura um negatzarat, uma lepra, e o Cohen vai ver e vai falar que ele está impuro. Como assim transformou em branco? O que era o cabelo preto e depois de ter a mancha virou branco. O mínimo de sear, chamado de cabelo, é 2 fios. O que quer dizer que está mais profundo do que a pele? Em geral, o branco, a aparência branca parece mais profunda, assim como o sol parece mais profundo do que a sombra, quando você vê no contraste. Ele vai impurificar, ou seja, ele tem que falar, você está também. Por quê? Um cabelo branco, no caso 2 cabelos, é um sinal de tumá, isso aqui é um decreto da Torá, que a mancha, se tiver um cabelo branco, é o sinal que está impuro, 2 cabelos no mínimo. Vem barret levanaí, mas se aquela mancha branca na sua pele, ela não está mais profunda, a aparência não está mais profunda, e seu cabelo não transformou em branco, ou seja, não teve essa história do cabelo virar branco, então o Cohen vai confinar essa mancha por 7 dias, ou seja, vai esperar ver o que vai acontecer. Diz Urashi, como assim não está mais profundo? Não sei a explicação, porque a gente acabou de falar que a aparência sempre do branco perante algo mais escuro é como se parece como se estivesse mais profundo. Então, por que aqui ele fala que tem uma mancha branca, mas não parece mais profunda? Então, os explicadores dão outras explicações, talvez por a questão do brilho, que para ter a lepra teria que ser um brilho, e com um brilho que fica realmente mais profundo. Tem toda uma análise aqui. Verrisgir vai confinar, ou seja, vai fechar a pessoa numa casa, né? No passugo dá a entender que ele vai fechar a mancha, no caso é fechar a pessoa para ver ele depois no final da semana, confinar a pessoa para ver os sinais, ver como desenvolveu para decidir se ele está puro ou se está impuro. E o Cohen vai ver no 7º dia, e eis que a mancha continuou lá na sua mesma cor, no seu mesmo tom, no seu mesmo tamanho, não estendeu, não aumentou na pele, então o Cohen vai novamente confinar por 7 dias uma segunda vez. Beinav, no seu tom, ou seja, na sua mesma aparência, no seu mesmo tamanho. E ele deve confinar uma segunda vez, ou seja, daqui a gente entende que se, por acaso, estendeu, aumentou na primeira semana, já está impuro totalmente. A continuação, no mais de amanhã, vamos ver os detalhes sobre a lepra.